Ô Sabinão, e a disputa eleitoral aqui para São Paulo, hein? Olha só, Os Joel. propensos candidatos à prefeitura e tal, já tem mexidas importantes, não? A gente sempre traz aqui no Bora, em primeira mão, um retrato, né, com bastidor. Não é, obviamente, a definição, não é uma tendência. É um retrato daquele momento. Hoje a gente tem, todo mundo sabe disso, dois candidatos principais, o atual prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos, né? Cada um tem seus problemas. Eu diria para você, Joel, que hoje não dá para falar num vencedor. Hoje, se a eleição fosse hoje, daria para a gente falar num perdedor, porque é o seguinte, essa eleição é muito mais uma eleição hoje de rejeição do que de aprovação. Então, quem tiver menos rejeição é que vai acabar levando, porque a rejeição dos dois é muito grande. Do lado do prefeito Ricardo Nunes, tem todo o desgaste de ser prefeito, a máquina é pesada e, efetivamente, problemas acontecem. Do lado de Guilherme Boulos, tem uma rejeição muito forte identificada na classe média. E a gente sabe que a classe média é muito formadora de opinião e acaba influenciando, de alguma forma, criando uma onda aí para um lado ou para o outro. São problemas que os dois lados vão ter que resolver. No lado de Guilherme Boulos, há um problema político também. Ele vai ter que resolver os problemas internos do PSOL e ele vai ter que resolver os problemas do PT para apoiá-lo ou não. No caso do PSOL, que é a novidade, a questão que está se discutindo lá são os movimentos grevistas. Essa semana, Guilherme Boulos por uma saia justa com a greve dos metroviários. Por quê? Porque se ele viesse a público e dissesse sou contra a greve, ele ia dar um tiro no pé na própria base, porque os sindicatos metroviários, inclusive, é do mesmo partido, é liderado pelo mesmo partido que ele, o PSOL. E se ele viesse e falasse, não, sou favorável, sou contra, aliás, ou ele dava um tiro no pé, ou ele se exporia exatamente para essa classe média que precisa do transporte coletivo. No caso Ricardo Nunes, o principal eleitor ainda é Tarcísio de Freitas, mais importante até do que o ex-presidente Jair Bolsonaro. E Tarcísio de Freitas está colocando alguns nomes para serem testados como eventual vice. Ele não vai abrir mão de indicar o vice. Só que Tarcísio Nunes vai ter que manter aí uma aliança que hoje é de 10 partidos. Não é fácil você manter 10 partidos ali conversando. Olha que são partidos liderados por Tarcísio de Freitas, Kassab, Valdemar Costa Neto, Ciro Gomes, é tudo nome grande da política que tem seus interesses, nem sempre são interesses que convergem. Né? Então, o prefeito Ricardo Nunes vai ter que manter essa coligação, inclusive está buscando um 11º partido. Essa semana ele conversou com Carlos Lupe, que é presidente do PDT, para ver se traz o PDT também para a coligação, não se fechou nada ainda. São desafios aí que os candidatos vão enfrentar. No caso do Ricardo Nunes, principalmente, que tem uma briga hoje dentro do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto, presidente. Eles não vão brigar publicamente, mas eles têm se desentendido nas indicações de nomes, em posições públicas. Então, tem mais esse desafio lá. Aquela história do Derrite morreu, do Derrite lá, que Como ele foi cogitado, colocado ali como algo a ser cogitado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E pelo governador também, né? Como é que Uma ficou boa isso? transição com o governo e tal. Ô Joel, isso é o típico movimento de quem quer provocar uma discussão. Colocou ali o nome do Derrite exatamente para dizer, se vocês não fizerem o que eu quero aqui, eu não vou apoiar. Foi o movimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E que óbvio que Tarcísio falou, é um bom nome e tal, mas o nome de Tarcísio não é esse. O nome de Tarcísio hoje, o favorito, seria o do secretário da Casa Civil, Arthur Lima. Esse seria um nome que Tarcísio preferiria. Então Mas ele não você tem um comprou, bom ele não exemplo. comprou o Nunes, então. Não. Ah, Ainda Jair Bolsonaro não comprou 100% Nunes, não. Tarcísio hoje se mostra muito mais Ricardo Nunes do que Jair Bolsonaro. Ele vai cobrar um preço, quando eu digo preço, um preço político. Por isso não tenha dúvida. tá. O Sabine, essa história do transporte público, né? Essa ideia do Nunes, do transporte zero, do busão a preço zero, a tarifa zero, que inicialmente haverá um teste aí no domingo, né? Aos domingos, à noite, não é? E o Tarcísio se mostrando completamente contrário a isso. Dizendo que não, que tem que reajustar, porque não tem como você fechar as contas e tal. Como é que isso vai pesar no ano que vem nessa campanha?
Porque ontem nós até dissemos, né? Se você reajusta a tarifa, mesmo que dos transportes sobre trilhos, que é a cargo do governo do estado, isso pode acabar pesando negativamente para o Ricardo Nunes. Como é que deve acontecer esse ajuste aí entre os dois, hein? Esse movimento de gratuidade no transporte coletivo é uma tendência no mundo todo. No Brasil, já são 107 cidades que não cobram por ônibus, mas cidades menores, obviamente. E você falou bem, né? Quer dizer, ônibus é responsabilidade da prefeitura, metrô e trem é responsabilidade do Estado. Não dá para fazer um movimento isolado do outro, porque você vai sobrecarregar ali os chamados modais, né? Você vai sobrecarregar uma das duas alternativas. E isso gera complicações no funcionamento do sistema. Agora, o fato é que é óbvio que tem um viés político essa gratuidade, principalmente agora, quando vai ter que se discutir de forma séria se vai haver reajuste de ônibus ou não em São Paulo. Porque já há 3 anos que não reajusta, ou então a gente vai ter um subsídio cada vez maior. É uma discussão que vai ter que ser feita publicamente, Joel. É verdade. Sabino, muito obrigado, viu? Abração para você e toma lá o leitinho de chopp por nós. Obrigado, um grande abraço, bom fim de semana. Abraço para Valeu, você Sabino, também. tchau.